Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amado Jesus. Nas profundezas da nossa dor, nas fragilidades do nosso coração, elevamos-nos neste momento, Senhor, rogando a Tua santa presença. E que através dos anjos amigos, possam, Senhor, dar-nos as condições do entendimento da vida, na aceitação das provações que ainda, Senhor, precisamos passar, das expiações que necessitamos, Senhor, para aprender o sentido de amar, servir e perdoar. Ainda aprisionados ao ego, ainda, Senhor, coroados com orgulho, nossas decisões são momentâneas e repletas de opiniões pessoais. E dificilmente, Senhor, obedecemos às leis naturais do nosso Pai Criador. Mas hoje estamos cansados de sofrer. E buscamos a Ti, Senhor, para ajudar-nos. Pedimos Tua misericórdia, Tua paciência, porque ainda, Senhor, somos rebeldes. Quando a dor é intensa, agarramos a Ti. Quando melhor, afastamos e vamos cuidar da nossa vida pessoal e material, esquecendo que ainda não estamos prontos para caminhar sozinhos, pois quando afastamos de Ti, nossas decisões são errôneas e que leva-nos a muito mais dor e sofrimento. Abençoai esta casa, Senhor, este templo que nos acolhe. Que aqui seja sempre a Tua presença de fraternidade, de amor, de paz. Abençoai os trabalhadores desta Casa Santa. Somos aprendizes do Teu Evangelho. Que possamos fazer a Tua vontade e espelhar a Tua imagem. Estenda Tuas bênçãos sagradas ao lar, à família, aos familiares, aqui representados. E a todos aqueles que de alguma forma, Senhor, estiverem em vínculos com esta casa. Em especial, rogamos por aqueles que titulam-se inimigos ou algozes, perseguidores do Espiritismo, e têm esta casa e têm-nos como seus adversários, por não compreender, aceitar ou não conhecer a vivência do Teu Evangelho neste templo de amor. Perdoe-os, não sabem o que fazem. Amado Cristo, abençoe o alimento que iremos tomar e servir. Que este alimento, amado, seja um precioso medicamento. Abençoai todas as mãos que de alguma forma contribuíram para que este alimento chegasse até a nós. Desde o simples braçal que arou a terra, ao agricultor que semeou a semente, cuidou, colheu e transportou. A todos, abençoe o Senhor. E a nossa gratidão chega como incentivo, força e proteção sobre tuas vidas e tua família. Amado Cristo, estendei tuas mãos sobre este caderno de prece. Todos os nomes que aqui se encontram, onde estiverem, recebam a visita de um anjo amigo, levando tua preciosa energia, possa fortalecê-los a buscar os caminhos da paz que leva ao teu coração de luz. Iluminai estas águas, transformando-as em medicamento, e na individualidade de cada irmão sejam colocados, Senhor, as poderosas energias de restabelecimento da saúde, da reestruturação espiritual e da pacificação das emoções e dos pensamentos em desalinhos, pois transformam-se em águas fluidificadas, remédio santo e bendito do nosso Senhor Jesus Cristo. Clamamos-te também, amado, abençoe a colônia Santa Marta, os hospitais, as creches, asilos, presídios, orfanatos, os manicômios, aqueles que se encontram demetados pelas ruas, aprisionados em vícios ou em obsessões.
aqueles que se encontram nos quartos, nos lares, abandonados, sofrendo, acamado ou alienado pelas mentes em desalinhos. Abençoai a todos, Senhor. Abençoai nossos irmãos católicos, evangélicos, judeus, muçulmanos e todos que professarem cultos e credos diferentes e diversos do nosso. Que possamos compreender que somos todos irmãos em Cristo Jesus. E sob a prática da caridade possamos unir, ajudando-nos mutuamente, construindo a fraternidade universal do amor, como uma grande família espiritual que somos, filhos do mesmo Pai. Abençoai nosso país querido, esta iluminada nação, que é a pátria do Evangelho, coração do mundo. Abençoai nossos governantes sérios, afugentai as trevas que fazem as inversões de valores de verdade. E que esta nação possa cumprir com o teu papel, que é o coração do mundo, que é a pátria do Evangelho. Amado Jesus, estendei tuas bênçãos sobre toda a humanidade, pacificando, Senhor, os corações em desalinhos, os dirigentes trevosos que fomentam guerras, destruições e derramamento de sangue dos seus próprios irmãos. Que a paz há de reinar, Senhor, na terra, em cada coração, e que possamos caminhar de passos firmes para a transformação regenerativa, onde teu reino se faça presente. Que Deus seja louvado e que assim seja. Boa tarde, irmãos queridos. Sejam muito bem-vindos em nossa singela casa de amor. Centro Espírita Recanto da Paz, onde buscamos vivenciar as verdades de Jesus Cristo, em pureza e plenitude. Não que temos essa pureza nem a plenitude, mas Cristo tem. E nós a buscamos, vivenciamos. Nós sabemos, isso todos nós que aqui nos encontramos, sabemos que estamos passando por momentos decisivos nas nossas vidas. Mesmo se a gente estiver alheio às coisas que estão acontecendo, mas nós sabemos, nós estamos sentindo que nós já não somos mais o mesmo. Tem algumas forças que estão nos convidando a algumas transformações. Essas forças, elas vêm como um chamamento. É uma insatisfação, é uma angústia, é uma depressão, é uma ansiedade, é uma confusão mental, a dificuldade de raciocínio lógico e uma dificuldade de amar. De amar. Amar com sinceridade, amar com fraternidade, amar desinteressadamente. Nós estamos com dificuldade de amar. E nós temos dificuldade de amar o próximo. Agora, imagina, nós não temos condição, nós estamos nem conseguindo amar a nós mesmos. Se você fosse pegar os seus relacionamentos interpessoais, amigos, conhecidos, filhos, esposas, pais, mães, e se você fizesse ali uma análise bem profunda, lá na sinceridade do teu coração, lá no quarto da tua alma, aquele que só você conhece, você e Deus. Você pergunta-se, qual é a causa dessa relação? É um documento que tem lá seu nome como paternidade, maternidade? É uma escritura de casamento? É uma necessidade física, fisiológica, material? É uma dependência para não ficar sozinho na solidão? Qual seria a resposta que você daria para você mesmo? Sem mentira, sem falsidade, só entre você e Deus, que tudo sabe. Olha, dificilmente nós entenderíamos que ali há uma relação de sentimento puro de amor. Não precisa ficar nervoso comigo. Não precisa contradizer
na sua consciência o que você está escutando nesse instante. Aguarde o tempo vai te dizer. O tempo vai responder para você. Agora, não importa o que as outras pessoas sentem ou fazem. Isso não está dentro da sua condição de administrar. Mas está dentro da condição de você administrar você mesmo. Quando Jesus Cristo falou que haveria muitos os chamados e poucos os escolhidos, e dos poucos escolhidos só alguns se salvariam, é porque nem todos estão prontos para fazer essa expansão de consciência e enfrentar o espelho da tua alma com sinceridade e buscar a transformação e amar, mesmo sem ser amado. E amar, mesmo abandonado. E amar aquele que é ingrato. E amar aquele que aproveita. E amar, mesmo sendo maltratado. Isso é para poucos. Porque o amor, existe uma derivação imensa de derivação de amar. Você ficar distante de uma pessoa, isso é amor. Você aproximar de uma pessoa, isso é amor. Você deixar a pessoa sofrer, isto é amor. Você aliviar a dor de uma pessoa, isto é amor. Então, a conjugação do verbo amar é um ato intelectual, é um ato inteligente em cada momento da sua vida. Você vê ali uma pequena lagarta, feia, horrível. Você olha para a lagarta e fala, meu Deus, que ser feio. E a lagartinha lá vai subindo, um pedacinho de pau, e ali escolhe um cantinho, come, fica mais feio ainda, porque fica gordão, deformado. E aí ela pega e constrói um casulo. Aí você falou, ainda bem que você se fechou aí, né? Porque era feio demais para mim estar aqui dentro. Mas aí aquela lagarta passa ali por uma metamorfose, por um período. E naquele período ela começa a abrir aquele casulo que construiu, você lá observando a lagartinha. Fala, nossa, mas agora ela está linda, maravilhosa, ela virou uma borboleta. Agora eu vou ajudar. Você rasga o casulo dela. O que acontece com aquela linda borboleta? Morre, vai cair no chão. Por quê? Porque você não deixou ela desenvolver, não deixou ela sofrer. Entendeu aí? Isso é amor. Você deixar ela sofrer para que ela crie forças nas asas. E cada esforço que ela está ali para quebrar, compreende? Quando ela está ali, força para quebrar. Assim não acontece com os pintainhos, com os passarinhos. O passarinho ele vai desenvolvendo lá dentro, chega um instante que ele racha o ovo. Muitas vezes a mãe passarinho ou a galinha vai lá e dá uma bicada para quebrar o ovo. E larga ele lá. E o que ele faz com aquele ovo? Come. É o primeiro alimento para ele se fortalecer. Cálcio puro, né? Entendeu aí? Se ela falar, não menina, isso é nojento. Como não? Ele não consegue comer outra coisa, morreria. Está compreendendo isso? Isso é só para pessoas que têm capacidade intelectual de administrar os seus sentimentos. Isso é um processo evolutivo da criatura. Você acredita em Deus? Acredita ou não? Você acredita que Deus te ama? E por que Ele deixa você sofrer? Por que Ele deixa você sofrer? Porque você está na transformação da lagarta para a borboleta. Eu estou, você está, nós estamos na transformação da lagarta para a borboleta. Ele vai deixar você sofrer até você desenvolver a capacidade da sinceridade intelectual, da compreensão das leis que regem o seu momento atual. Ele vai deixar você sofrer. A única pessoa que pode acabar com o seu sofrimento, quem é? Você mesmo. É você mesmo. Ter uma compreensão abrangente da vida. Ter a compreensão do que é felicidade. O que é felicidade? Não é prazer. Felicidade não é teu filho, não é teu pai, não é tua esposa.
Felicidade não é o teu veículo, não é o teu trabalho. Felicidade não é aquilo que você conquista. Felicidade é de dentro para fora, não de fora para dentro. Agora tem uma coisa que atrapalha em nós imensamente a felicidade. Chama-se egoísmo. Egoísmo é o fruto imediato de quem? Do orgulho. É o filho predileto do orgulho. Aquele que tem ego dificilmente aceita, dificilmente obedece, dificilmente vivencia os valores reais de Jesus Cristo. Pilatos tinha humildade? Não. Ele lava as mãos e fala, é com você, não é comigo não. Está entendendo isso? Nós estamos vivendo a era de Pilatos. Se não é comigo, eu não estou nem aí. Compreende isso? Do Evangelho segundo o Espiritismo, o orgulho e a humildade, presta atenção que lição extraordinária que os Espíritos vêm trazer para nós. Ele começa assim, pobre raça humana. Pobre de quê? De sentimentos. Pobre de sentimentos. Cujo egoísmo corrompeu todos os caminhos. Cujo egoísmo corrompeu todos os caminhos. Recobra a tua coragem. Recobra a coragem. A coragem para quê? Para modificar a nós mesmos, para transformar a nós mesmos. Para transformar a nós mesmos, nós precisamos fazer uma visão geral, panorâmica da nossa existência. Basta olhar os animais todos nos ensinam. Olha as leis naturais. Não lute contra as leis naturais. Você lutando contra a lei natural, você é perdedor sempre. As leis naturais são imutáveis. Em sua misericórdia infinita, Deus envia um poderoso remédio a teus males, uma ajuda inesperada à tua aflição. Abre os olhos à luz, eis de volta as almas daqueles que se foram e vem te lembrar dos teus verdadeiros deveres. Deus permitiu em tua infinita misericórdia que nós recebêssemos a luz do Espiritismo cristão. É as almas daqueles que passaram na Terra, vem trazer para nós a lição da vida eterna. E nós morremos de medo de espírito. Nós morremos de medo dos conselhos espirituais que recebemos. Nós fomos educados, doutrinados, a acreditar que qualquer espírito que estiver próximo a nós é o demônio. São espíritos perversos, negativos, que querem-nos o mal. Alguns sim, outros não. Mas nós não temos que entender que existe anjo guardião. Você já imaginou se aquele anjo que apareceu lá para Isabel? Não é Isabel ali, não. A Isabel, parente de Maria, falando que ela ia engravidar aos 72 anos de idade. Apareceu para Maria. Apareceu para José. Vai-se embora daqui, porque eles vão matar teu filho. Saia de Jerusalém. Foi um anjo, não foi? E se ela pensasse, é o demônio. Vou procurar um benzedor. Vou procurar um terreiro. Vou procurar um desmanche de trabalho. Vou procurar uma religião que vai tirar esse encosto de perto de mim. Entende aí? É um momento muito grande que nós estamos vivendo. Deus está permitindo a comunicação espiritual para dar para nós um novo nível de consciência. Naquela época, a sorte é que não tinha quetiapina, ribotril, não é? Porque senão ninguém falava, estou escutando vozes, aí eu tenho que tomar, estou tendo alucinações, estou ficando esquizofrênicos, não é? Começaria a tomar tarja preta imediatamente. É o que está acontecendo nos dias atuais. Nós estamos vendo uma juventude sendo destruída por medicamentos. Juventude estas que tem percepções extrasensoriais. Você sabe o que é percepção extrasensorial? É teu senso enxergar além da matéria. As coisas que só a alma vê com os olhos da alma.
que nem os aparelhos mais sofisticados conseguem detectar. Isso é expansão de consciência. Isso é promoção. Mas não, os pais aprisionados em crenças, envolvidos pela medicina interesseira, aprisionam escravos. Falando em medicina interesseira, nossa, se não fosse tão trágico, poderíamos até ficar felizes. Vocês estão vendo lá os julgamentos que estão acontecendo nos Estados Unidos? Anthony Fauci, se escreve Fauci, né? Que dá vontade de entender falso, né? Não vou nem falar doutor, porque um homem que fez aquilo com a humanidade não pode ser chamado de doutor. Ele é o responsável pelos protocolos do Covid. E vocês estão vendo que aquilo tudo era mentira? Quem está falando é todo o Congresso americano, viu, gente? Que cortou com a OMS, a Organização Mundial de Saúde, e que está colocando todo mundo na cadeia. Sabe aquele negócio de isolar? Não podia. Sabe aquele de não tomar o ivermectina? Não podia, tinha que tomar. Sabe a vacina? Não podia tomar. Sabe isso aí? Assiste lá. Eu não sei se está passando isso em televisão aberta, mas vai lá no YouTube. Vai lá, coloca médico responsável pelo protocolo do Covid, Anthony Fauci. Né? Anthony. Vai lá. Veja lá os depoimentos, lá, o que descobriram, que ele fez um diário, ele escreveu no diário, ele mentiu, ele induziu a humanidade a tomar atitudes de autodestruição, por causa de quê? Você sabe qual que foi o motivo que levou ele a fazer isso? Egoísmo, orgulho, e trilhões de dólares, mais alto, exaltação da sua própria personalidade. Aqueles que defendeu aí, né, isolamento, sabe aquele protocolo? Eu vi isso, eu sofri isso na minha pele, do meu coração. Meu filho ali estava junto comigo. Meu irmão desencarnou, falou que era Covid. Mentira, não era Covid. Detectaram, falaram que era Covid. Ele tinha dezenas de outras enfermidades, mas foi como Covid. Sabe o que fizeram com ele? Colocaram num saco preto para enterrar. Não deixava chegar daqui lá naquele portão. Mas eu cheguei. Meu filho ficou junto comigo. Não precisava, mas ele foi. Porque eu não sabia que aquilo era mentira, que aquilo não existia, que o vírus do Covid não é um vírus que mata. O que mata é o medo. Matava era o medo. E a vacina também. Compreende isso? Olha quantas pessoas hoje têm sequelas da vacina. Problemas respiratórios, dificuldades respiratórias, cólicas, problemas renais, crises de alucinações, dores intensas no corpo, ansiedades, depressões, dificuldades de ter raciocínio lógico, dificuldades de tomar decisões, preguiças acentuadas, moleza no corpo, dá uma preguiça lascada. Não dá vontade de trabalhar, não dá vontade de fazer nada. São dezenas e centenas de sintomas do efeito da vacina. E agora estão descobrindo tudo lá, já descobriram, não estão descobrindo, já descobriram. Era tudo uma mentira. E matou centenas de milhares de milhões de pessoas na humanidade, sem contar os traumas que as pessoas estão vivendo. Quantas vezes a pessoa me parava na rua, me xingava, falava que ia me prender, porque eu estava sem máscara. Me xingava tudo. Seu assassino, não compreende? Fecharam as casas religiosas, os templos religiosos, até hoje não voltaram. Grande parte dos religiosos não voltaram para suas casas religiosas. Trabalhos de caridade foram destruídos, acabaram. Está lá, um homem de 83 anos, todo bonitão, sendo julgado, questionado, não responde nada. A única coisa que ele fala, eu me acho no direito, aconselhado pelos meus advogados, de invocar a 5ª emenda da Constituição dos Estados Unidos. Permaneça em silêncio. Está lá. Mas está tudo no diário que ele escreveu, 1000 páginas do diário, tudo ele colocou lá. Você sabia o que ele fazia? Pegava feto de crianças de 5 meses, retirava os órgãos, misturava com órgãos de rato para fazer as pesquisas do Covid nos laboratórios.
Isso dói o coração, não dói? Compreende isso? E inventaram aquelas vacinas falsas e venderam por trilhões e trilhões na humanidade. Você sabia que o inquérito contra o Bolsonaro das vacinas foi arquivado semana passada? Não falava isso não, ninguém fala, né? Está lá o homem preso, sem ter nenhum crime, e um bandido aí arrotando e gastando o seu dinheiro, gastando 8 bilhões por dia. É o que gasta no nosso país. Sai no nosso bolso. E defendeu todo esse assassino lá, Julia Roberts, aquela atriz famosa falou horrores, ia para a mídia, falava horrores, que tinha que tomar vacina, que tinha que isolar, que tinha que todo mundo usar máscara, que tinha que fazer isso, fazer isso. Hoje eu queria ver a cara dessa mulher. Eu queria ver a cara desses nossos políticos, queria ver a cara desses nossos atores, desses jornalistas, dessas televisões falsas e mentirosas que são sustentadas pelo patrimônio público, pelo seu dinheiro, meu dinheiro, que incentivou, que passava mortes, tragédia, enterrando 600 pessoas, jogando pessoas dentro de valas porque não tinha caixão. Tudo mentira. O que ocasionava isso era o medo, era a vacina. O que ocasionava isso era o terror que estava pregando, não era o Covid. Era o protocolo insano. Nunca se viu isso depois da Segunda Guerra Mundial. Está lá, descobriu tudo. Está tudo declarado. Ele que fez todo o protocolo mundial. E eu fico pensando, nossos irmãos da África devem estar pulando dessa altura de felicidade. Sabe por quê? Porque a África foi isolada, porque era um país pobre que não tinha dinheiro para comprar as vacinas. E aí não venderam as vacinas para a África, porque ela não tinha dinheiro. Então, nossos irmãos negros da África, né? Deve estar pulando dessa altura de felicidade. Ah, aleluia, eu não tomei vacina. Eu posso falar isso, eu sou um pedação negro, eu sou negro. Né? Apesar que minha pele pode ser meio branquinha, mas eu sou alma de negro. Não é para ter vantagem lá no... Não é? Não é para ter vantagem lá na... Comprar carro com desconto não, tá, gente? Não é para ter vantagem de cotas da universidade, não. Não é? Compreende isso? Então nós estamos vivendo a hora da verdade. Você quer essa verdade? Então escute Jesus, escute os anjos amigos que estão batendo na porta do teu coração. Compreenda o que é família, o que é lar, o que é verdade. Família é aquilo que une-se à verdade em Cristo Jesus. Não essas falsas uniões que destroem uma dependência, que destrói, que acaba um com o outro, que prejudica. Olha o que é a medicina. A medicina é fantástica, tem médicos extraordinários, mas olha aqueles que são interesseiros. Olha aqueles que vendem exames. Eu fiz um exame, foi R$50, era de manhãzinha, madrugadinha, e eu paguei em dinheiro. Ela falou, você vai pagar aqui dinheiro. E ninguém viu que eu estava lá no laboratório, já peguei, colheu o exame, e aí chegou a responsável pelo laboratório, falou, e esses R$50 aqui? Não, foi do exame. Fizeram assim, tira 10 aí, manda para o médico, tá? Eu escutei, eu estava lá, dividido por uma parede de vidro, né? Compreende isso? Ele tira R$10 e manda para o doutor tal, separa aí. De R$50, ele tem 20%. Entendeu aí? Um exame que eu não precisava fazer, e eu ficava pensando, para que eu vou fazer esse exame? Eu falei assim, mas se eu não fizesse ele, eu não fazia um procedimento que eu estava almejando naquela época, né? Isso há uns 15 anos atrás. Nunca mais fiz exame. Não sou contra você fazer exame, não. Mas você chega lá, você faz... O médico passa 30, 50 exames lá. Entendeu aí? Até exame de gravidez para homem agora já está passando. Você está entendendo isso? É uma loucura, né? Até exame de testosterona para mulher já faz. Então a coisa é só fazer exame, meu filho. Isso é uma ordem mundial de corrupção. Sabe? Agora tem os bacanas, tem os honestos. Ache eles. Então Cristo está nos chamando, está nos alertando, está mandando as mensagens do além para nós acordarmos. Compreende isso? Olha, ele fala assim, essas vozes, elas te dirão com a autoridade da experiência que as vaidades e as grandezas de tua existência passageira pela terra são pouca coisa diante da eternidade.
Olha a pequena passagem de sua vida sobre essa face da terra. Então valorize aquilo que é eterno, não aquilo que é efêmero, aquilo que é ilusório, aquilo que é passageiro. Olha aquilo que você fala, aquilo que é real. Acredite naquilo que é real. Não minta para você. Se você mente para você ou mente para as pessoas, daqui um dia você está em dualidade. Compreende isso? Em bipolaridade. Porque você mente com o cérebro, seu coração está vendo outra coisa. Já começa ali a bipolaridade. Um sente, outro pensa e outra fala totalmente desalinhado. Logo você está tomando remédio para segurar pensamento acelerado. Logo você está tomando remédio por crises de pensamentos negativos. Logo você está tomando remédio por crises de ansiedade, por batedeira de coração, arritmias. Compreende? Por quê? Porque você não está centrado. Você está conseguindo ao menos respirar direito? Não. Por quê? Porque seu pensamento está acelerado. Porque seu sentimento e emoções estão em desalinho. Então tem hora que você começa... Tem hora que você... Muitas vezes, quando a pessoa me pede ajuda, eu falo assim, dá uma respirada ao menos, né? Você não está nem respirando. Né? Isso é o ritmo da respiração da pessoa. Por quê? Porque às vezes ela está tomando muito remédio, seu organismo está em disfunção, seu pensamento, seu cérebro está em conflito de 1000 pensamentos, sua visão está aprisionada a notícias, a informações, a um celular, a preocupações descabidas, a sentimentos, emoções em desalinhos. Isso é respiração. Tem muitas pessoas começam até a ficar tontas, dá dor de cabeça quando começa a respirar direito. Por quê? Porque o cérebro está sendo oxigenado. Só através da respiração você diminui 30% dos seus problemas, das suas dores, das suas enfermidades. 30%. A respiração alimenta, você para até de comer demais. É bom que não vai engordar, economizar e ainda não precisa, né, não adoecer. A respiração alimenta, sabia? A pessoa que é ansiosa, ela não come demais? Toda hora ela está beliscando. Faz igual aqueles iotes, que magrinho. Né? Ela é igual uma amiga minha, ela está assim, fala, tá vendo, meu pescoço é fininho. Ela olha no pescoço, quando o pescoço está fininho, ela vai comendo. Aí a balancinha já está até virando lá, tudo dobrando. Acho que vai ter balança, vai ter que pôr aquelas, né, de tonelada, né, daqui a um tempo. Aí aquelas balancinhas de farmácia não dá mais. Aí aquelas pesar caminhão. Compreende isso? Então, olha, Cristo está te chamando. Uma nova expansão de consciência. Leva isso para a tua casa. Vivencia isso com aquelas pessoas. Ah, eles não querem, o problema é deles. Você vai cair junto, vai cair dentro do covil com eles. Ao menos tem alguém ficar de fora para ajudar. A vida na terra é bem passageira. Elas te dirão que lá será maior quem for mais humilde entre os pequenos da terra. Compreende? Seja pequeno aqui. Sabe quem é pequeno aqui? É quem ama, quem perdoa, quem é bobo, quem é covarde. Isso são os humildes da terra, mas para a terra todos eles são... Não, a pessoa, o grande na terra, é o que vai para o shopping, é o que gasta, é o que compra uma bolsa de 3 mil reais, é que, né, não pega na mão de pobre, nem na mão de sujo, é que faz isso, faz aquilo. O cara não tem nem acreditando que quando ele morrer não vai feder não, né? Vai virar purpurina, né? Perfumada, né? Está esquecendo que todos nós somos iguais. O que difere nós é as nossas escolhas. Está compreendendo isso? São nossas escolhas. Já presta atenção. Que aquele que amou mais a seus irmãos é também aquele que será o mais amado do céu. Olha, se nós vamos ser amados no céu, começamos a amar aqui, Deus vai esperar amar a gente só lá no céu, nós começamos a amar nós aqui também. Nós recebemos o amor de Deus aqui. Você está se sentindo solitário? Às vezes você se sente solitário, e essa solidão sua te leva para um baixo astral, e esse baixo astral leva você a falar mal das pessoas, a denegrir as pessoas, a ficar com raiva, com ódio, a ficar nervoso, agressivo com a palavra, a inventar coisas, a falar coisas.
Está te faltando uma coisa só, não é medicamento. O que está te faltando? Amar. Amar. Você, quando está na carente, nós, quando estamos na carente, nós ficamos agressivos. Nós ficamos raivosos. Nós descemos para a inferioridade animalesca que habita dentro de nós. Então, amar, quando você fala, meu Deus, quem é a primeira pessoa que você tem que amar? Deus. Primeiro ser, Deus. A segunda pessoa que você tem que amar? Você. Você tem que amar você. Terceira pessoa que você tem que amar? A humanidade. A humanidade é quem? Eu vou amar 7 bilhões de pessoas que estão na Terra. Não. Quem é a humanidade? Aquele que estiver na sua frente. Aquele que estiver na tua frente. Se você conseguir encontrar com 7 bilhões de almas na Terra, então você ama os 7 bilhões. Mas se você não consegue, vai amando todos aqueles que você encontrar na sua frente. Compreende isso? Mesmo que as pessoas não queiram. Agora, amar é uma expressão muito grande de manifestação das suas atitudes. Tem pessoas que você tem que amar ela daqui lá naquele poste. Deus te abençoe, meu querido. Tem pessoa que você abraça apertada e segura. Você quer saber uma pessoa que te ama bastante? Se não for sexo, é quando ela te abraça por 15 segundos. Porque muitas aí estão com uma intenção pervertida, né? Mas aquela pessoa que te abraça assim, e segura por 15 segundos. É um amor. Isso aí é um amor sincero se não tiver interesse sexual. Hoje a gente tem que analisar bastante isso. Isso é uma expressão de sentimento. Eu até brinco com muitas pessoas dizendo, você sabe qual é o melhor lugar do mundo? Dentro de um abraço. O melhor lugar do mundo é dentro de um abraço. Uma pessoa que desinteressadamente te abraça e te aconchega. Ele divide com você a alma dele. Aquela pessoa quando abraça, divide a alma. Você já viu uma criancinha quando cai? Ela olha assim, vê, caça o pai. Primeiro ela caça a mãe, né? A mãe não está, ela caça o pai. Quando não tem ninguém, ela abraça o primeiro que quiser. Não é assim ou não? Abraça. Eu, quando era menino, eu já andava assim com a cabeça. Eu vi uma pessoa, eu já passava a cabeça ao lado para ver se ele passava a mão na minha cabeça. Falei, meu Deus, será que ninguém dá carinho pra gente, não? Aí eu lá, já, esse negócio de dar carinho para mim, já não tem jeito, então deixa eu dar carinho para todo mundo. Eu entendi o código. Eu tinha lá para 7, 8 anos, eu entendi o código. Eu disse, eu que tenho que amar. Eu entendi o código. Filho do meio, de 7 irmãos, 3 para cima, 3 para baixo, eu do meio. O que eu recebia? Nada, né? Porque as roupas velhas dos de cima não me cabiam e comprava para de baixo. Eu pensava, vai, eu vim vestir a primeira calça com 12 anos, calça comprida com 12 anos. Eu fiz, trabalhei, juntei, reciclei, no centro de Goiânia, vendi, fui no alfaiate, comprei um tecido, fui no alfaiate e mandei fazer. 1974. Muito aqui nem tinha nascido. Você não tinha nem nascido. Compreendeu isso? Então eu recebi, então eu entendi, aquele foi um código que eu entendi, eu tinha lá para 7, 8 anos, eu entendi, mas não adianta eu querer que os outros me amem, ninguém vai me amar, então eu tenho que fazer o quê? Eu vou amar os outros. Aí quanto mais eu amava, mais feliz eu ficava. Eu falei, esse trem é bom, esse trem é bom, porque a gente fica forte, a gente fica saudável. E aí todo mundo fica aí querendo ficar perto de você, todo mundo, porque você brota uma energia em você. Por que Jesus Cristo atrai gente até hoje? Porque ele amou até dar a sua própria vida para nós. Entendeu aí? Quem que ficou perto de Pôncio Pilatos? Só os puxa-saco enquanto ele tinha dinheiro. Quando ele ficou doido, alguém ficou perto dele? Ninguém. Quem ficou perto de Salomão? Quando Salomão foi coberto de lepra? Só aqueles que tinha pagava, mas que amava? Não. Entendeu aí? Compreende aí? Nós vimos aqui Chico Xavier sendo cuidado com todo carinho por pessoas. Pobre, não tinha um centavo. Salário mínimo. Mas pessoas velavam 24 horas a vida dele lá, no final da vida, porque ele deu a sua vida ao amor à humanidade. Compreende isso? Deixa os políticos desses aí ficar pobres e sair na rua. Esses aí que são bajulados. Deixa lá a nossa primeira dama perder todo o dinheiro. E ela não arruma nem namorada. Deixa aí esses políticos que anda de carrão, anda perfume, come lá, paga um jantar aí de 100 mil reais. Compreende isso?
Então nós temos que entender o que é amor, bajulação, interesse, o que é troca. Agora, os outros, não importa se eles fazem conosco, não. Importa se você, o que você está fazendo em relação ao próximo. Compreenda isso. Isso é família, isso é lar, isso é pai, isso é mãe. Isso são todos amigos, são todas relações. E você vai entendendo que você tem que amar a todos, mas não espere receber amor de todos. Muitos ficam com ódio de você. Muitos ficarão com ódio. Vocês já escutaram lá a historinha dos caranguejos, já? Alguns aqui acham que não. Vou contar a historinha do caranguejo, deixa eu só terminar isso aqui. Será maior quem foi mais humilde entre os pequenos na terra, que aquele que amou mais a seus irmãos, é também aquele que será o mais amado no céu. Que os poderosos da terra, se abusaram de sua autoridade, serão obrigados a obedecer a seus servidores. E que, presta atenção nessas duas palavras, caridade e humildade. Enfim, essas duas irmãs, caridade e humildade, que andam sempre juntas, são as virtudes mais eficientes para se obter graça diante de Deus. Caridade e humildade. Egoísmo e orgulho é aquilo que destrói a humanidade. Caridade e humildade é aquilo que salva a criatura, porque liga-se diretamente com Deus. Não é? Havia um pobre pescador lá, humilde pescador, na beira do mar, na beira do mangue, manguezal. Sabe o que é mangue, né? Aqueles que não conhecem o mar aí, manguezal é aquela lama, aquele tem fé lá, que tem muito lá, siri, tem muito, qual que é aquele parente vocês? Caranguejo, obrigado. Caranguejo, né? Uma vez que eu fui lá na Paraíba, eu tentei, em Alagoas, tentei comer um caranguejo, mas nunca dei conta. Rapaz, primeiro você tem que quebrar as patas, já é um sacrifício lascado. Depois daquela barriga dele, eu falei, meu Deus do céu, não dei conta não. E aí os pescadores estavam lá comendo, pescando os caranguejos. E estava com 2 balais, um com tampa e outro sem. Né? E aí chegou lá uns turistas, ficou observando aquilo. E ele atolado até no meio da canela, naquela lama preta, naquele barro preto lá, e enfiava a mão numa loca lá, saía com um caranguejão, que os brutos assim. Ele olhava o caranguejo, olhava, levantava a tampa, colocava lá dentro, tampava, travava, né? Aí pegava e enfiava outra mão lá, assim, achava outro buraco, pegava no caranguejo, olhava lá, aí ia nesse aqui e jogava lá dentro, e esse aberto, não tinha tampa nenhuma. E ali ficou. E aqueles turistas, um casal de turistas, ficou lá observando ele. Aí o cara falou assim, eu não aguento, vou perguntar para ele. Então, que coisa é essa que ele vem? Procura o caranguejo, pega o caranguejo, né? E olha para o caranguejo e coloca num balaio sem tampa, e os caranguejos não saem. Aí ele pega outro, olha, levanta, põe no balaio com tampa, e os caranguejos querendo sair, ele empurra lá para dentro e trava. Aí foi lá, perguntou, o que é que está acontecendo? Você faz isso assim com esse, com esse. Ele falou, não, você não está entendendo. Ele falou assim, aqui, isso é o seguinte, quando eu pego caranguejo, eu olho para eles. Você para ver se eles são bonzinhos. Vocês são egoístas. Os bonzinhos eu coloco dentro do balaio e tampo. Os egoístas eu jogo nesse aqui, eu não preciso se preocupar com eles. Ah, mas por quê? Falou, porque o egoísta não deixa nenhum sair. A hora que ele começa a levantar a porta, ele puxa, segura na boca para sair, os outros tudo pegam na perna dele e puxa para baixo. Eles tudo puxam um para o outro e todos eles maltratam um ao outro e não conseguem sair. E os bonzinhos? Os bonzinhos, rapaz, se ele permitir, eles fazem escadinha um para o outro, eles saem e fica um lá dentro. E a hora que o último sai, ele puxa aquele que está lá embaixo ainda. Não fica um. Os bonzinhos ajudam um ao outro. O egoísta puxa para baixo. É assim, meu querido. Então a gente tem que aprender a amar, atender a auxiliar e a gente compreender aqueles que estão convivendo conosco. Aquelas pessoas que nos amam egoisticamente. Sabe aqueles que nos amam egoisticamente? Quando eles amam e são meio egoístas, você sabe qual que é a frase que eles usam? Meio egoísta. Fala assim, pai, o que é seu o que é meu, o que é seu eu só quero a metade. Isso é o meio egoísta. Agora o egoísta, ele toma tudo do pai e da mãe. Coloca para trabalhar, cartão de crédito, vai gastando, faz conta, e faz conta, e faz conta, e faz conta. E os bobos dos pais, me perdoa isso, está sustentando esse egoísmo. Porque os pais também são o quê? Egoísta. Por quê? Porque não quer deixar o filho crescer. Quer deixar o filho aprisionado. Para se sentir que é amado.
Mas quando a gente planta uma coisa, o que nós colhemos? Aquilo que você plantou, certo? Então, se você planta amor, o que você colhe? Amor. E se você planta egoísmo nas pessoas, seus filhos, seus parentes, aqueles que estão à sua volta, o que você colhe? Os frutos do egoísmo. Você vai ser o primeiro a colher o fruto do egoísmo daqueles que você está falando que ama, fomentando neles o ego. Está compreendendo isso? Deus nos permite a dor e o sofrimento para buscarmos o crescimento e encontrar a felicidade em nós. Tenha medo de ser amoroso, não. Austero e flexível. Compreende isso? Amar, no sentido profundo, é um ato de inteligência. Não é um ato de emoções, é um ato de inteligência. Compreende isso? Nós estamos vivendo na era da inversão de valores e na era da ilusão. O que é que vai vir? Cada época é marcada por um período. O que vai vir depois dessa época? Se os pais estão, a família, pais, família estão ofertando só as ilusões do ego e do orgulho. O que vão colher? Só ego e orgulho. Enquanto aqui na Terra e fora, depois, no mundo dos espíritos, verão aqueles que eles diziam amar na Terra, sofrerem e amargarão sofrimentos terríveis também. Há tempo da gente transformar. Há tempo de nós modificarmos. Agora, só para você não ficar morrendo de medo, se você tomou aí as 4, 6, 8 doses do Covid, né? Há tempo de você fazer transformações. Faça trabalho de respiração. Faça caminhada. Tome suco de beterraba todos os dias. Compreende isso? Tome mastruz. Pode ser com leite, se você quiser. Pode tomar chá de mastruz. Para mim, eu acho horrível. Eu prefiro o foco, eu misturo lá com leite Toddy, né? Mastruz conserta, melhora todo o seu aparelho respiratório. Isso aí você pode ir ali na casa de raiz, comprar lá. Você compra um pacotinho de mastruz em pó, por R$5 a colher. Muito melhor que você pagar 200 num remédio, né? Ou numa bombinha respiratória, né? Compreende? E tome chá de erva doce. Você sabe qual o princípio ativo da vacina da HN1, da gripe HN1? Você sabe qual o princípio ativo que usa para fazer? Erva doce. Erva doce. Erva doce. Entendeu aí? Erva doce. Então, antes de descobrir a erva doce para essa finalidade da vacina, a erva doce custava R$50 o pacote, de 10 quilos. Agora custa 300. Porque vai tudo para os laboratórios de São Paulo. Entendeu? Então, assim, erva doce você planta caro, você vai ali, você compra ali, na casa de raiz, você compra lá o pacote de erva doce. R$15 você compra um pacote desse tamanho, assim. Vou comprar no supermercado, você vai naquelas embaladas, carteladas assim, né? É R$3, R$4, dá 15 gramas. Aí você vai lá, compra R$15 lá. Dá 200 gramas, 300 gramas. É um pacote desse tamanho, ela é maneirinho. Entendeu aí? É isso. Então, assim, saia do sistema que te aprisiona, escraviza e te adoece. Né? Depois, se você quiser, vai lá nessa história lá do Anthony Fauci. Né? Vai lá, assista lá, se você tiver coragem. Então, há tempo, trabalhe. Não adianta você consertar o que foi estragado com outro medicamento que vai estragar outras coisas na sua vida. Vai para a academia, vai fazer caminhada, vai abraçar uma árvore, vai pôr o pé dentro de um riacho de água corrente, você entendeu? Vai fazer caminhada, vai rir, vai contar piada indecente, né? Não é indecente, né? Vai amar, entra numa obra de caridade, vai fazer o bem ao próximo, começa a te amar, ora, reza todos os dias, reza todas as horas. Ah, eu estou ficando caroca, parecendo a caroca rezando. É melhor você ficar um novo caroca rezando do que você ficar um novo doente tomando entubado aí e doente, não é? Compreende isso? Escravo de medicamento, de vícios. Você precisa trabalhar, certo? Você precisa, não precisa? Mas você vai levar alguma coisa do fruto do teu trabalho daqui, não? Você não vai levar nada. Vai nada, você não vai levar nada. Eu preciso dar bem, qualidade dos meus filhos. Qual a qualidade de vida que você tem que dar para os seus filhos? Olha, se você morrer, se você tem 3 casas, você tem um filho, ele vai brigar com ele mesmo. Pela herança. Ele vai brigar com ele mesmo. Porque ele fala assim, meu pai devia ter deixado mais dinheiro para mim. Ah, micharia que ele deixou.
Devia ter trabalhado mais. Ele vai brigar com ele mesmo. Se você tem 4 casas e 2 filhos, eles vão degladiar pelas 4 casas, cada um querendo as 2 melhores. E vão ser inimigos ferrenhos, em 99% dos casos. E não vão nem olhar um na cara um do outro depois que você morrer. Porque eles vão ficar, muitas vezes, no tribunal, brigando com advogados para poder, compreende? Ficar com a maior parte da herança. Então, ensine, ame, dá amor para seus filhos, dá carinho. Para encerrar, 2 coisas extraordinárias que eu escutei esses dias. Hoje uma criança de 10 anos falou para a mãe, hoje foi o dia mais feliz da minha vida. Você sabe o que ele estava fazendo? Você sabe o que ele estava fazendo? Rastelando aqui a chácara. E na hora que ele terminar de rastelar, eu coloquei eles para pegar umas folhas secas que estavam lá num lugar lá, para transportar ela para outro lugar, porque eu estava precisando fazer um acero lá, na beira do córrego lá, para fazer uma cerca lá. Eu fiz. Aí eles foram lá. E ele falou para a mãe, todo sujo, né? Todo sujo, machucado, arranhadinho de folha, de coisa lá, né? E pinicando, que lá tem um frutinho lá que dá uma piniqueira danada, que eu quero estou matando ela. E aí ele falou para a mãe dele, mãe, hoje foi o dia mais feliz da minha vida. Com 10 anos de idade, menino de shopping, menino filho único, menino que tem um quarto sozinho, que tem uma cama, daquelas camas solteirão, que ele dorme assim, ainda nem pega nos lados, e assim, tem tudo. Vai para a escola de carro, volta para a escola de carro, tem, né? Toma até iogurte, coisa que eu não tomava quando era menino. Você nem sabia o que era isso. Toma até iogurte, você tomava iogurte, senhor, quando você era menino? Nem sabia o que era isso, né? Então, assim, nossa época, eu não sabia o que era isso, não. Quando era menino, falava assim, pegava a marmita, colocava lá umas 4 colheres de farinha, umas 4 de açúcar, para toma, vai pro curral. Aí você desse tamanhozinho, 3 anos, você ia com a vasilhinha lá no peito da vaca, no curral, né? Aí naquela época não precisava ferver leite, não precisava fazer nada, você só se misturava lá né? E a barriguinha ficava, né? Entendeu? Isso. Com 10 anos, ele falou, minha mãe, hoje é o dia mais feliz da minha vida. Rastelou, limpou, mexeu com terra, mexeu com folha debaixo das árvores, na beira do quarto, o dia mais feliz. Outro dia, minha neta, 16 anos. Tem tudo, tem quarto sozinho, tem isso, tem aquilo, ar climatizado, casa climatizada, ar-condicionado, televisão, tá tudo sozinho. Vai para a escola de carro, volta para a escola de carro, tem isso, tem até mesada. Eu levava cadeirada quando era menino. Né? A bichinha tem mesada, né? Tem tudo. Né? Aí um dia foi lá para a chácara, né? Aí soltaram lá a bichinha. Ela foi pro meio do mato, ela desceu o córrego, tomou banho naqueles córregos lá, saiu, voltou, parecendo aquelas porquinhas de chiqueiro, e falou, hoje foi o dia mais feliz da minha vida. Aprendeu isso? Já foi para a praia, já foi para não sei aonde, para shopping, no dia mais feliz foi igual o simples. Entendeu aí? Tem iPhone, tem não sei o quê, tem computador, tem tudo. Mas o dia mais feliz foi que dia? Nem o dia que ela recebe a mesada. Mas foi o dia que ela foi ela, porque ela se encontrou. Entendeu aí? Uma jovem de 16 anos. Então eu estou convidando vocês para isso. Eu falei para ela, falei assim, minha filha, se você for o dia mais feliz, eu vivo isso desde quando eu nasci. Isso é o hábito para mim. Quando eu era menino, eu saía correndo atrás de porco, depois atrás de vaca, mas isso era trabalhando, tá, gente? Naquela época não era brincando, não. Então compreende isso? Isso é paz, é felicidade, isso é amor. Tira um dia para você, você vai ver, você vai falar, meu Deus, é o dia mais feliz da minha vida. Esquece seu celular, joga para lá, deixa para trás lá os Instagram, sabe, as redes sociais. Vai curtir, mexer na terra, brincar com seu filho, brincar com seu pai, dar uma rasteira na sua esposa. Cuidado, ela te põe na Maria da Penha. Fala assim, amor, isso é uma brincadeira, né? E rola na cama, e rola no chão. É isso, gente. Volta a ser a criança. Ela está dentro de você, você vai viver uma paz imensa. Sorria. A pessoa está encabulhada com raiva de você, o problema é dela, sorria. Se você sorrir para ela, não quiser sorrir para ela, o problema é dela. Né? Entende isso? Encontra Jesus dentro da sua alma. Você vai ver que suas doenças quase todas vão embora. Não falo todas, porque tem umas que você não pode ficar livre. Essas são as doenças de elevação espiritual. Amém? Amém. Alguém quer falar algo? Perguntar algo? Dizer algo? Sorte de vocês. Graças a Deus. Sabe? Vamos fechar nossos olhos? Obrigado, Jesus, por essa tarde tão iluminada, tão fantástica, que nos concede tanto amor, Senhor. Não deixe-nos, Senhor, amargar nessa solidão, dentro da nossa alma, quando fechamos as portas para o amor, para o mundo, que possamos encontrar, Senhor, a leveza da alma, através da verdade que vem de Ti, e da prática do amor, na caridade,
com toda a simplicidade e humildade, Senhor. Agradecemos por esta casa que nos acolhe, pelos benfeitores amigos que vêm derramar sobre nós as bênçãos celestiais. Rogamos que acompanhe-nos de retorno ao nosso lar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas. Ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações. E liberte-nos, ó Senhor, da prática de todo mal. Cubra-nos com teu manto. Fique em nós, Jesus, hoje e sempre. Que Deus seja louvado, que assim seja. Agradeço, fundo da minha alma, a presença de cada um. Peço perdão se alguma palavra ofendeu ou foi contra as percepções e opiniões que existem em seu coração. Mas dispa-se das opiniões e vai lá na mensagem de Jesus. É lá que estão estas verdades que aqui nós estamos vivendo. E rogo a Deus que possa te levar ao retorno ao lar. E hoje, um belo dia para recomeçar. Todos os dias é um belo dia, mas hoje começa um novo mês, 1º de agosto. Abre suas portas. Fala, meu Deus, vou fazer diferente esse mês de agosto. Diz que agosto é o mês do cachorro louco, né? Então que seja um humano louco, né? Porque sabe o que é o humano louco? É aquele que ama. Jesus Cristo foi doido, não é? Ele não foi catalogado como doido? Perdeu o juízo. Então perca o juízo, ame, ri. Pessoal, você está rindo de quê? Estou rindo da vida, sou feliz. Então comece uma vida nova. Você vai ver, daqui 1 mês, sua vida transformada, daqui 3 meses, você rejuvenescido. Você sabe aquela quantidade de medicamento que você toma? Dificilmente você vai passar de 2. Às vezes só 1. E em alguns casos, nenhum mais. Vai enfrentar uma adversidade à tua volta, mas depois, todos aqueles que foram contrários vão atrás de você para falar, o que você bebe? Você fala assim, eu bebo o amor de Cristo. Amém?